falando acerca de algumas palavras de Jesus. E então, esta semana, o Senhor, também, num dos meus devocionais, deitou-me a ler esta palavra, esta parábola que está em Lucas, capítulo 12, 35 a 40, que fala acerca do servo vigilante. Jesus usava muitas parábolas. Sabem porque é que Jesus usava parábolas? Sabem o que é uma parábola? Se calhar era para o povo entender melhor. Exato. Parábolas são histórias que eram muito corriqueiras, ou seja, exemplos e histórias, não com H, é histórias, com E. Agora há uma diferença, não é? No português. Ou seja, histórias que não eram reais, mas que eram entendíveis e fáceis para aqueles que as ouviam, para que pudessem, ao ouvir essas histórias, aprender lições espirituais para as suas vidas. E tinha que ser alguma coisa que fosse corriqueira e que fosse fácil de entender, ou seja, exemplos que fossem fáceis de entender. E a parábola do servo vigilante fala acerca da importância, como imaginam, da vigilância. O fundo desta parábola é advertir os servos de Cristo para estarem sempre preparados, vigilantes, para o retorno do seu Senhor. Então, vamos ler a parábola que vamos falar esta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor enquanto houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai da família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Ok, oremos. Senhor, abençoa a Tua Palavra, ela é bênção e vida para nós, e pedimos que Tu abençoes o nosso coração e que possamos dar frutos para a vida eterna e frutos que glorifiquem o Teu nome. No nome de Jesus Cristo. Amém. Então, esta parábola tem alguns outros, ou seja, há paralelismo em relação a outros evangelhos, como em Marcos capítulo 13, há um texto paralelo que harmoniza o significado desta palavra de Jesus. Mas no fundo, se nós resumíssemos o que é que ela quer dizer, é isto, esta frase, eu resumi nesta frase. Aí, obrigado. O Senhor Jesus Cristo, nesta parábola, exorta, sabem o que é a palavra exortar, não é? Chama a atenção, admoesta, diz, ou seja, exortar é mais do que ter uma conversinha assim, ou seja, é realmente mostrar importância aos seus seguidores a estar com os seus lombos cingidos e com as suas lâmpadas acesas. É isso que ele está a dizer naquele contexto, naquele lugar. Agora, aí, para os nossos dias, nós sabemos o que é lombos cingidos? Sabemos, nós andamos com lâmpadas ou candeias, na minha versão anterior dizia candeias acesas. O que é que isto significa, não é? E o Senhor Jesus diz que os seus servos devem ser servos que esperam, ele começa logo por dizer, pelo seu Senhor, e diz que o seu Senhor foi uma boda, uma festa de casamento. Então, atentos os servos que estão na casa, estão atentos e esperando para que rapidamente possam abrir a porta para quando o seu Senhor chegar, para quando ele voltar das festas. Então Jesus diz que aqueles que agem com prontidão, que têm os lombos cingidos e as lâmpadas acesas, esses são bem-aventurados. O que é uma pessoa bem-aventurada? Felicíssima. É mais do que feliz. Outro dia perguntava aqui se é possível ser feliz. A maior parte das pessoas, muitas pessoas, diz que ninguém pode ser plenamente feliz. Eu acho que quando nós chegarmos ao céu, seremos plenamente felizes. Tenho a certeza que seremos.
No entanto, porquê é que nós às vezes achamos que não somos felizes na Terra? Porque o nosso conceito de felicidade depende de coisas que nós vamos conseguindo, ou de circunstâncias, ou de situações, e não depende da fonte de alegria, como nós falávamos a semana passada, que é o nosso Deus. Ou seja, Jesus está a dizer, os servos que estão prontos, os lombos cingidos, as suas lâmpadas acesas, são felicíssimos. Ou seja, muito felizes. Porquê é que eles são felizes? Porquê é que o Senhor Jesus diz que esses são felizes? E ele depois continua dizendo, porque em verdade vos digo, ou seja, é uma promessa, que aqueles que forem encontrados assim, o Senhor diz, em verdade vos digo, que Ele mesmo cingirá os seus lombos e os fará sentar à mesa, e chegando os servirá, e depois diz, se vier na segunda ou na terceira vigília, os deixar assim, outra vez repete, bem-aventurados os tais servos serão. Ou seja, porquê é que são felizes? São felizes porque estão a servir? São felizes porque têm os lombos cingidos? São felizes porque as lâmpadas estão acesas? São felizes porque há uma promessa de quem for encontrado nesse estado de vigilância será o próprio Deus, o próprio Senhor, a servi-los no grande banquete. Esta parábola está num contexto de um longo discurso de Jesus. Faz parte de um capítulo em que registra um longo discurso de Jesus ou uma grande multidão. Se nós lêssemos o capítulo todo, 12, nós perceberíamos que Jesus está, digamos, tipo a fazer um sermão do monte. Está a fazer um discurso para centenas de pessoas, provavelmente. E nesse discurso também estavam incluídos aqueles que eram chamados os seus discípulos. Então, em todo o contexto desta parábola, o Senhor Jesus dirige-se primeiro o seu discurso, na primeira parte, dirige-se especialmente aos seus discípulos, provavelmente um grupo bem maior do que aqueles 12 que nós conhecíamos. Nós, às vezes, temos a ideia que Jesus só tinha 12 discípulos. Ele não tinha só 12 discípulos. Ele tinha muitos mais discípulos que o seguiam. Não é? Agora, havia 12, que são os apóstolos, que estavam mais perto dele. Mas havia muita gente que seguia Jesus naqueles tempos, inclusive mulheres. Mulheres que tiveram um ministério, ou seja, foram importantes no ministério de Jesus. Não são muito valorizadas, e nem a Bíblia às vezes parece que as valoriza muito, mas havia muitas mulheres fiéis que sustentavam, inclusive, com as suas ofertas, o ministério de Jesus. Portanto, havia muitos discípulos. Jesus estava primeiro a falar para aqueles discípulos, e já na parte final do discurso, Jesus dirige a sua palavra para a multidão. E neste mesmo discurso, neste contexto, há mais duas parábolas. A primeira parábola é a parábola do rico insensato, e a segunda parábola, que é depois desta, do servo vigilante, é a parábola dos dois servos. A primeira, do rico insensato, fala acerca da tolice de depositar toda a sua alegria e confiança nas coisas deste mundo. Nesse sentido, encontramos um contraste entre o rico insensato e o servo vigilante. Porquê? Porque o servo vigilante está preparado e a sua esperança é algo para lá deste mundo, enquanto o rico insensato coloca todo o seu coração e a sua energia nas coisas deste mundo. Depois, a segunda parábola enfatiza, ou seja, a parábola dos dois servos, enfatiza mais ou menos a mesma coisa que o servo vigilante. Ou seja, ela destaca que o servo bom é aquele que age com vigilância, com compromisso e com prudência. Então, na realidade, o Senhor está, num longo discurso, a falar diretamente para os seus seguidores mais próximos, mas também para uma grande multidão. Agora, vejamos as implicações ou algumas lições para nós desta parábola, que é aquilo que eu gostaria que nós pensássemos nesta manhã. Primeiro, Jesus diz que o servo vigilante tem o seu lombo cingido. Essa expressão não é muito corriqueira para nós, não sabemos muito bem o que isso é, mas faz referência a um costume daquela época e é uma expressão a esse costume. Porquê? Porque as pessoas naquele tempo, ainda que nós às vezes não pensamos nisso, não usavam calças. Também eles não usavam calças nem camisa. Eles usavam umas túnicas compridas. Tem aí uma fotografia, eu acho, se calhar dá para vocês verem, não sei se conseguem perceber.
Eles usavam túnicas compridas, como às vezes nós vemos até algumas pessoas daquelas regiões, não é? Principalmente os islâmicos ainda usam muito túnicas compridas. Então eles usavam essas túnicas compridas e cingir os seus lombos era puxar, não sei se vocês conseguem perceber que está um bocadinho pequenino, mas pronto. Então eles puxavam as vestes para aqui, tiravam daqui e amarravam as vestes e ficavam tipo uns calções, não é? Ou seja, e algumas vezes punham uns cintos também para prender, ou então davam um nó. Eles usavam isso para manter as suas vestes acima dos joelhos, para que pudessem ter agilidade para executar os seus trabalhos. Portanto, sempre que a Bíblia fala de cingir os lombos, significa de alguém que se desembaraça de coisas para poder melhor movimentar-se. E no sentido espiritual é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, é nós desembaraçarmos de coisas que nos impedem de poder movimentar-nos na nossa vida espiritual. E, meus irmãos e amigos, nós facilmente carregamos coisas para cima de nós que nos impedem de servir ao Senhor de uma forma livre e como Ele quer que nós sirvamos. Portanto, tem aí uma frase. Ai, não tenho. Desculpa, não tenho. Tenho aqui, mas não tenho ali. Eu pensei que tinha posto. Portanto, estar com o lobo cingido significa estar vestido de modo adequado para poder agir prontamente. O servo vigilante é aquele que está sempre preparado para receber o Senhor. É aquele que está sempre pronto para agir em causa do reino de Deus. E é aquele que está sempre pronto para servir o Senhor de uma forma adequada, com a expectativa e a esperança diligente de que o seu Senhor vai chegar a qualquer momento. Ou seja, ter os nossos lombos cingidos significa que nós estamos a viver na expectativa do reino de Deus. Vivemos tempos complicados. Há quem diga que estamos a chegar ao fim do mundo, não é? Estamos a chegar ao fim deste mundo. Há quem diga que a própria natureza já geme por a redenção de Cristo. Porque diz a palavra de Deus que quando Ele vier não só redimirá e levará a sua igreja, mas irá de alguma forma redimir toda a sua natureza, que geme, que está contaminada pelo pecado. Eu não sou um profeta da desgraça, nem sou a pessoa mais indicada para falar acerca de escatologia, no sentido que não sou muito voltado para isso. Prefiro estar com pessoas do que pensar em escatologia. No entanto, entendo que nós devemos viver cada dia com os nossos lombos cingidos. Porque o Senhor pode chegar a qualquer momento, pode vir buscar a sua igreja a qualquer momento. E percebo, segundo o meu entendimento bíblico, de que realmente vivemos tempos em que parece que se aproxima a passos largos a vinda do Senhor Jesus. E precisamos estar diligentes, livres no sentido de não apegados de tal maneira às coisas daqui que nos impeçam de receber o Senhor e estar preparados para o receber. A segunda coisa que o Senhor Jesus fala é esta. Jesus diz que o servo vigilante mantém a sua candeia acesa. Naquele tempo não havia luz elétrica, não é? Sabem quando é que nós damos conta do privilégio que é ter luz elétrica nas nossas casas? Quando é que vocês se dão conta? Quando ela falha, não é? Agora até outro dia fiquei fascinado. Há umas lâmpadas, eu creio que na IKEA, já inteligentes. Que nós colocamos as lâmpadas em casa e depois tem um aparelho ligado à internet e liga ao Google Home, ou algo assim, um programa no nosso telemóvel. Então nós chegamos a casa, abrimos a porta e por Google acendemos as lâmpadas. Podemos diminuir a intensidade, aumentar a intensidade da lâmpada, custa 10 euros cada uma. Eu fiquei fascinado, cada vez mais, não é? Mas, na realidade, naquele tempo, não havia nada disso. Não é? Agora até as pessoas já acendem, já põem a cozinhar a comida desde o computador no trabalho, por isso. Mas naquele tempo não havia energia elétrica. Então eles entendiam o valor de que uma candeia durante a noite estivesse acesa.
A luz elétrica, ou seja, as candeias, eram essenciais para ver durante a noite. Se um cérebro não estivesse cingido e com a sua candeia acesa, jamais ele poderia prontamente correr para abrir a porta ao seu senhor de madrugada, pois certamente iria ter dois problemas. Primeiro, a túnica era tão comprida que ele não se poderia movimentar bem. E segundo, às escuras, é difícil. Alguém hoje caiu lá na minha casa para levantar-se. Escorregou e caiu. Porquê? Porque de noite é difícil nós andarmos, não é? Quantas vezes a gente acorda à noite assim meio para ir à casa de banho e dá um chute lá na perna da cama e fica tudo claro. Vê estrelas e tudo, não é? De noite é difícil. Então, o que é que o Senhor está a querer dizer? Está a dizer, não é só importante desembaraçar das coisas que nos impedem de poder movimentar-nos livremente no sentido espiritual, mas também ter luz acesa. Ou seja, que a luz do Espírito brilhe nos nossos corações. Em ambos os casos, ou seja, a relação entre as vestes e as lâmpadas acesas era indispensável para os servos estarem preparados. A luz é indispensável à vida material e também à vida espiritual. Sem luz não há vida. Sem luz não há possibilidade de vida nenhuma. Apaguem o sol e vocês veem onde é que a nossa existência vai parar. Morreríamos rápido. Luz é importante para a nossa vida material, pois a mesma luz, a luz do Espírito em nós, a luz que brilha em nós através do Espírito Santo, ela é importante também. Se nós escondermos a luz da nossa fé, o mundo e a humanidade nunca mais dará um passo em direção a Deus. Ficará presa, debatendo-se nas trevas. Então nós mesmos, se não procurarmos luz, a luz de Deus para as nossas vidas, nós corremos o risco de ficar envoltos em trevas espirituais. Então a necessidade de preparação para recebermos o Senhor, nestes dias também, é exatamente igual a daqueles servos vigilantes. Desembaraçar-nos das coisas ardilosas que nos prendem e ao mesmo tempo buscarmos que a luz do Espírito esteja em nós, em cada dia nas nossas vidas. Que Jesus brilhe, que nós nos possamos apegar a Ele, possamos ter zelo espiritual nas nossas vidas, que possamos procurar que Jesus Cristo brilhe, que a luz do Espírito brilhe em cada um de nós. Não importa se brilha muito, há pessoas que brilham mais, há pessoas que brilham menos, há pessoas que têm uma luz muito forte, não é? Não importa, o que importa é que tenhas luz. Não é? Às vezes nós passamos, vamos a conduzir e eu tenho sempre a ideia que o meu carro dá menos luz que os outros. No entanto, eu consigo chegar a todos os lados como os outros. Os carros modernos têm uma capacidade de luz mais forte. Não importa que a tua luz seja muito brilhante ou pouco brilhante, não importa que tenhas alguma luz. O Senhor Jesus, falando acerca da importância da luz, disse que a vossa luz brilhe diante dos homens, porque assim eles veem as vossas boas obras e glorificam ao Pai que está nos céus. Que nós possamos ter luz em nós e possamos estar preparados para receber o Senhor. Terceira lição. Na parábola, Jesus diz que o servo vigilante será graciosamente recompensado pelo Senhor. Isto no sentido que será o próprio Senhor a servir os seus servos. Ou seja, será uma inversão de papéis. Nós agora vivemos procurando sempre diligentemente servir ao Senhor e viver vidas que agradam e que são vidas de luz espiritual. Mas, quando o Senhor vier, diz esta parábola, será Ele mesmo a inverter os papéis. E a inversão destes papéis é impressionante. É uma cena que é impensável do ponto de vista humano. Aliás, mesmo no ponto de vista daquela parábola, aqueles que a estavam a ouvir deviam pensar, isto é uma loucura. Então o seu Senhor é que vai servir os seus servos? Só porque os encontra vigilantes? Sim, essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Nós temos prometido que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, haverá um grande banquete. Nós estaremos com Ele, seremos servidos por Ele. Aliás, Jesus disse que não veio para ser servido, mas sim para servir. Ele deu um exemplo
enquanto viveu entre nós. Durante o seu ministério terrenal, Jesus deu uma verdadeira aula sobre o significado daquilo que era servir. E o seu serviço a nós não foi um serviço apenas físico, no sentido de servir, lavar os pés aos seus discípulos e tudo mais, mas foi um serviço até à morte, dando-se a si mesmo. O Senhor tomou o lugar de servo e está prometido para cada um de nós que quando chegar o grande dia em que o Senhor vem buscar a sua igreja, haverá um grande banquete, a boda do Cordeiro, e nós vamos estar sentados à mesa do Cordeiro, desfrutando da sua presença. E isto deve ser um motivo mais do que suficiente para nos fazer ser servos vigilantes, servos que cingimos os lombos e que acendemos as nossas candeias. As implicações finais seriam uma frase, podes pôr, Zé, não tem também, pronto, eu esqueci. Mas as implicações finais da sua obra poderão ser vistas em toda a plenitude de ocasiões do seu retorno, ou seja, quando ele chegar e chamar a sua igreja, acolhendo os servos bem-aventurados nas bodas celestiais. Quarto pensamento. O servo vigilante está sempre à espera do Senhor. Sempre à espera. Alguém pode perguntar, quando é que o Senhor virá? Porque o grande problema é que, às vezes, nós ouvimos e lemos na palavra que desde os primeiros ciclos estavam à espera que o Senhor viesse. Alguns até vendiam as casas, vendiam todos os seus bens, porque diziam, para que é que eu quero isto? E os outros estão a passar fome se o Senhor está para vir a qualquer momento. Mas com o passar do tempo, nós vamos parecendo que, não direi perder a esperança daquele bem, mas pensando, ok, sabe-se lá quando ele vem, vamos ficando às vezes diligentes, ou seja, inteligentes, vamos perdendo a diligência e a sensatez de viver como se ele pudesse chegar a qualquer momento. E esse é o grande problema. Se nós marcarmos um encontro com alguém às 10 horas e aquela pessoa às 10h05 não chega, às 10h10 não chega, às 10h30 não chega e vai atrasando, nós vamos quase perdendo a esperança de que aquela pessoa vai chegar a qualquer momento. Jesus prometeu que iria buscar a sua igreja. Nós não sabemos quando, mas apesar de não termos a certeza de quando, temos a certeza de que Ele vai voltar. Nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar e por isso precisamos ser vigilantes, estar atentos, à espera que o Senhor chegue. Os judeus tinham o costume, naquela altura, de contar as horas noturnas divididas em 3 vigílias. Os romanos dividiam-nos em 4 vigílias. O importante não é em que vigília vem, se vem à segunda, se vem à terceira, se vem à quarta. O importante é estar sempre prontos e apostos em qualquer das vigílias da noite, aguardando o retorno do nosso Senhor. Por isso, eles eram bem-aventurados, porque o aguardaram, eram vigilantes, eram pessoas que não descuravam a importância de ter uma preparação nas suas vidas, as candeias acesas, de estarem preparados para a qualquer momento receberem o Senhor Jesus. Como é que nós podemos viver isto? Como é que nós podemos aplicar isto às nossas vidas? Primeiro, todos nós precisamos de estar espiritualmente atentos. Não nos deixemos embaciar os nossos olhos e adormecer espiritualmente. Precisamos levar uma vida com Deus como se fosse a iminência da sua chegada a qualquer momento. A vida com Deus, que é uma rotina e que se torna uma rotina, acaba por ser algo enfadonho e algo que, em lugar de nos trazer vida, nos traz religião, e religião é morte. Às vezes pensamos e achamos que ir à igreja aos domingos é suficiente para que as nossas vidas estejam preparadas para a chegada do Senhor. Mas nós precisamos ter um relacionamento diário com Cristo. Precisamos, em todos os dias da nossa vida, procurar cingir os nossos lombos e manter as nossas candeias acesas. Precisamos de pensar que as nossas escolhas e as nossas decisões afetarão em grande medida a forma em como a nossa luz brilha.
Existem pessoas que querem trilhar caminhos que não são os caminhos que levam a que as nossas vidas estejam preparadas ou as suas vidas estejam preparadas. Às vezes até penso que há cristãos, infelizmente, que vivem as suas vidas como se a eternidade fosse algo que não fosse real, desprezando até às vezes a volta de Cristo, negligenciando os seus compromissos espirituais e fazendo da sua relação com Deus uma rotina. É uma rotina. Achando que o facto de orarem, a agradecer os alimentos antes de almoçar ou de jantar, é isso que os faz ser cristãos. Nós podemos orar ao Senhor antes de almoçar ou jantar apenas como uma rotina. Se calhar estamos agradecidos no nosso coração. E podemos almoçar ou jantar e se calhar não fazer oração e estar no nosso coração muito mais gratos do que quando a fazemos. Porque não tem a ver com orações, tem a ver com gratidão no nosso coração. Porque tudo pode ser uma rotina. Deus quer mais do que rotinas na nossa vida. Ele quer que nós estejamos em conexão com Ele, que possamos manter as nossas lâmpadas, as nossas velas acesas. Porque é que, às vezes, nós perdemos esse cingir longo e as nossas candeias acesas? Por causa do segundo ponto, porque nos tornamos carnais. E o Senhor diz que não devemos andar carnalmente. Ou seja, o que é tornar-se uma pessoa carnal? É tornar-se uma pessoa cujo único centro da sua vida e tudo o que a sua vida gira à sua volta são as coisas da carne. As coisas daqui. Esta carne garante-vos, a todos vocês, que não vai ser a carne que vai para a eternidade. Ainda que, se o Senhor viesse, nós iríamos ser arrebatados e não conheceríamos a morte, mas o nosso corpo iria ser transformado num corpo de glória. Todos nós, um dia seremos pó. Todos nós. E tanto de nós é investido apenas nas coisas carnais. João 3,6 diz assim, a palavra do Senhor: o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E nós nascemos em Cristo Jesus, em Espírito também. O que é necessário fazer para nascer de novo, não é? Perguntava Nicodemos. O que é necessário? É preciso nascer do Espírito. E o que é nascer do Espírito? É quando nós temos um encontro com Jesus Cristo. Reconhecemos que somos pecadores, somos perdoados e salvos, reconhecemos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor das vidas. Isso é nascer em Espírito. Então, precisamos andar em Espírito também. E não apenas encher-nos das coisas deste mundo. Quando o servo é vigilante, então ele prepara-se para a chegada do seu Senhor e por isso ele será honrado e não se torna alguém apenas carnal, pensando no seu mundinho só. Terceiro, porque ele tem uma porção para nós. Deus tem para você algo especial. Deus tem para cada um de nós, como seus servos, algo especial. Um chamado e uma salvação. O trabalho de Deus nas nossas vidas não se encerra quando Ele nos salva. Ele quer usar-nos como servos. Ele quer que as nossas luzes brilhem. Ele quer que nós cinjamos os nossos lombos e estejamos conectados com Ele espiritualmente. Ele nos dá dons para nos servir. Ele tem uma porção especial. Ele tem planos. Não é? Eu sempre digo, mesmo que as pessoas não se interessem por as coisas de Deus, não há nada que satisfaça mais o ser humano do que saber que está no centro da vontade de Deus. No seu trabalho, ou seja, quando alguém trabalha num emprego qualquer e não está satisfeito, deve começar a perguntar a Deus se realmente aquilo é o lugar que Deus quer que ele esteja. Porque Deus, na verdade, forma-nos e dá-nos, digamos, planos para a nossa vida. Ele tem planos para a nossa vida em todas as áreas, seja nos nossos trabalhos, seja em tudo o que diz a respeito da nossa vida. Na igreja, na forma como nós servimos na igreja também. Então, Deus nos dá um chamado, Ele nos salva, nos dá um chamado e nos capacita com dons, nos dá uma porção para cada um de nós para que possamos servir. Felizes, na expectativa sempre da sua chegada. O que é que nós vamos fazer com tudo isto?
Vamos desprezar o potencial do serviço a Deus e do Espírito Santo nas nossas vidas? O que é que nós estamos a fazer com a nossa vida? Temos sido servos vigilantes ou não? O que é que você está a fazer com a sua vida? Se o Senhor chegasse hoje, Ele encontraria as suas mãos cheias de quê? Encontraria as suas mãos cheias de coisas apenas deste mundo? Ou encontraria realmente as suas mãos abertas para o receber e dizer: Senhor, eu estou aqui, bem-vindo? Na parábola anterior a esta, o Senhor disse àquele rico insensato: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A palavra final que tenho para nós hoje é esta: despertemos para a volta de Cristo. Cristo vai voltar por nós. Cristo vai voltar. Ele prometeu que voltaria e Ele vai voltar. Por isso sejamos espertos, cinjamos os nossos lombos e mantenhamos as nossas candeias acesas. A segunda coisa, despertemos para ser aquele que o Senhor projetou para o seu serviço. Sejamos quem Deus quer que nós sejamos, e então nós seremos plenamente felizes. No lugar onde Deus nos coloca, no emprego que Deus nos dá, na igreja que Deus nos chamou a servir, despertarmos e sirvamos com alegria e vivamos aquilo que o Senhor projetou para nós em cada dia. E por último, escolhamos ser um servo vigilante. Bem-aventurado é aquele que vigia e que o seu Senhor, quando voltar, o encontra preparado e vigilante. Não nos deixemos adormecer por este mundo. É tão fácil, espiritualmente, nós nos adormecer. Tornamos-nos pessoas preguiçosas, espirituais. Adormecemos neste ramo-ramo, achamos que nunca vai chegar, que o Senhor nunca vem, que há tempo, que está tudo bem. E às vezes, adormecidos espiritualmente, é aquilo que o diabo quer que nós sejamos. Às vezes não, sempre. Sabem, ele quer que nós, às vezes, até estejamos a dormir, até não a dormir no sentido de estarmos parados, mas a dormir no sentido de estarmos ativos, de fazermos tantas coisas para nós mesmos, na nossa carne e tudo, preenchermos todo o nosso tempo com coisas, mas espiritualmente estamos dormidos. E Ele não se importa. Enquanto nós estivermos assim com as nossas vidas, então nós estamos espiritualmente a dormir. Que o Senhor nos possa ajudar e abençoar, possamos ser luz para aqueles que estão à nossa volta, que possamos estar cingidos, servindo ao Senhor nos lugares onde Ele nos coloca, seja nos nossos trabalhos lá fora, nas escolas, onde for, e que procuremos verdadeiramente perceber qual é a sua vontade para servirmos no lugar certo, quer trabalhando, quer servindo na igreja, e que possamos verdadeiramente ser homens e mulheres vigilantes na sua vida, conectados a Cristo, para que o Senhor nos encontre como nós temos que estar, vigilantes. Amém? Oremos.